Oi, gente, então eu vou gravar aqui a segunda parte pra vocês lá do vídeo de como que eu me descobri demissexual. Gente, eu tava falando do rapaz, né, com que eu fiquei, não foi legal. Eu acho que ele achou que eu tava apaixonadíssima por ele. Eu não tava. Ou então ele achou que me fazendo ter ciúmes, me fazendo competir com a ex dele ou com não sei quem, eu ia correr atrás dele. Eu não quis saber. Depois disso, gente, eu passei mais um tempo da minha vida sem procurar, sem querer saber. E foi quando, depois de um tempo, eu conheci o meu primeiro namorado sério. Eu tentei ter alguns rolos aí pela internet, eu tentei conhecer pessoas, principalmente pela internet, porque o meu curso na época era muita mulher, onde eu trabalhava era muito mulher ou gay, então não tinha homem. E eu tentei, então, ficar com um cara que eu conheci na internet, numa determinada comunidade de Orkut, no fim da década, na primeira década dos anos 2000, né? Ali eu tinha 22, 23 anos. E a gente se conhecia desde então. A gente começou a namorar, né? Foi meu primeiro namorado sério, eu falo dele no Yasodara, ele é um cara muito complicado. Ele era muito complicado, ele era desempregado crônico. E na época eu achava, talvez ingenuamente, muito provavelmente ingenuamente, que era só ele arrumar um emprego que tava tudo bem. E não era assim. Tanto que depois eu fui vendo, no começo ele era super cavalheiro, me tratava bem, sabe? E como eu tive muita carência na minha infância também, na minha adolescência, carência de certas coisas, ele não hesitava em me dar essas coisas. Não é só coisa material, é tudo. Todo dia a gente se falava no assim chamado MSN, né? Quem pegou essa época aí, mais ou menos entre 2005 e 2012, que foi quando começou a bombar Facebook, depois já começou a ter o WhatsApp, smartphone, aí o pessoal deixou o MSN de lado. Mas na época era MSN, era Orkut MSN, né? De 2005 a 2012, mais ou menos, essa época. E a gente falava todo dia. E era à distância. E qual era a minha visão na época? Como eu era demi, eu nem sabia o que era demi ainda na época. Eu não sentia assim, falta de fazer sexo. Eu não sentia falta de fazer sexo. E por que que eu, entre aspas, gostei dele? Porque ele se dizia uma pessoa super pra frente. Ele falava mal de homens que agrediam as parceiras. Ele falava que ele era um cara super legal. Então, eu meio que criei uma admiração pela persona que ele criou na internet. Vocês são um cara muito descolado. Falei, não, pô, é só ele arrumar um emprego, a gente arrumar a vida financeira que a gente vai dar super certo. E não foi o que aconteceu, né? Depois de descobrir, ele tinha taras sexuais absurdas, ele tinha problemas mal resolvidos com a mãe, enfim, problemas seríssimos, tá? De problemas seríssimos. E a gente foi o cara assim que mais durou na minha vida, durou cerca de 1 ano e meio. A gente tinha encontros presenciais enquanto ele morava razoavelmente perto, mas era sempre eu que me esforçava para ir ver. Você vê, eu também não tinha atração por ele, eu também não era apaixonada por ele. Mas ele fazia um meio de campo que o outro não fazia. Como é que ele fazia esse meio de campo? Ah, você é maravilhosa, eu te aceito como você é. Meu Deus, você pega uma pessoa que teve problemas de família abusiva, de muita carência na infância, na adolescência, você fala assim, eu te aceito como você é tudo que a pessoa quer ouvir. E na época eu já era gordinha, entendeu? Porque eu engordei depois de adulta já. Inclusive esse primeiro cara com quem eu fiquei, eu era magrinha. Magrinha não, mas eu digo assim, peso normal. Entre 50 e 60 quilos. Depois eu engordei. Nessa época eu já tava com mais de 80 quilos. E ele falava, não, mas eu te aceito. Ele também era obeso. Eu não tenho problema nenhum com obesidade. Só que assim, o tempo foi passando e foi ficando muito difícil levar aquela relação sozinha nas costas. Se no começo eu o admirava, apesar dele ser totalmente fora da curva na sociedade, porque era um cara com 20 e poucos anos que não trabalhava, que não estudava, que tinha hábitos muito assim diferentes de um jovem. Ah, mas você precisa ir pra balada? Vai que o cara não gosta de balada. Não, eu também não ia pra balada. Foi pra balada depois dos 28, gente. Depois dos 28 aos 32. Até os 33.
foi antes da pandemia. Eu fui pra balada diretaça. Aqui em São Paulo eu saía na balada LGBT que os homens não ficavam me enchendo meu saco pra eu ficar com eles. As bichas ficavam entre eles, eu não queria. Entendeu? Eu ia pra balada. E porque os gays também sempre foram muito legais comigo e sempre me trataram muito bem, me elogiavam pra caramba, pegavam no meu cabelo, falavam, ai, que cabelo lindo, Mona, arrasou. E não ficava enchendo meu saco pra eu transar com eles. Porque eu não gosto desse negócio de ir pra balada e o cara já fala pra eu transar com ele, eu não gosto. Justamente pra eu ceder. A gente não ia pra balada, não fazia questão nenhuma de balada, de nada. Mas eu queria ter ele mais presente na minha vida. E em resumo, porque a história maior eu conto lá no Yazodara, era assim, ele queria que eu o servisse, mas ele não queria estar à minha disposição em momento algum. Tudo que eu falava era não. Vamos, vem aqui, eu morava em Santos na época, vem aqui em Santos pra gente dar uma volta na praia. Não. Tenta arrumar um emprego de tal coisa. Não. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. A coisa começou a degringolar porque eu sempre tentei vender coisas pra tentar angariar uma renda extra. Eu nunca ganhei bem como professora. Eu fui professora há muitos anos e não ganhava bem. Eu queria já ter uma renda extra pra melhorar de vida. Inclusive, eu demorei muito pra achar um ramo, um setor no qual eu conseguisse um dinheiro razoável na minha vida. E eu cheguei pra ele e falei assim, ô fulano, mano, tinha coisa ali de baratinho. 5 reais. Tá, 5 reais na época. Enfim, 15 reais hoje. Que não vai matar ninguém, não vai fazer ninguém ficar pobre. Ele nunca comprou nada meu. Ah, mas sério, não é um direito da pessoa? É um direito da pessoa, mas assim, ele dizia que eu era mulher da vida dele. Ele dizia que se a mãe dele ganhasse na loteria, quer dizer, a mãe precisa ganhar na loteria, a gente ia casar no dia seguinte. Sabe aquele, né? No Yazodara também eu falo sobre o grooming, sobre o love bombing. Ele fez muito love bombing. E eu meio que me apaixonava pelo love bombing deles. Dele, no caso, né? Por quê? Porque se fosse um cara secão, que nem o outro, que já chega na desvalorização, que já chega falando que a mulher é um monte de bosta, que já chega falando que a ex dele é muito melhor e que ele tá afim de outra, mano, a gente brocha na alma. Desculpa novamente o termo chulo, não é vídeo para menores, é para maiores. A gente brocha na alma. Aí eu perdi a vontade, por quê? Porque ele queria que eu fosse lá ver ele. Ele mudou até de estado, ele queria que eu fosse lá ver ele, só que ele deixou escapar que ele queria pegar putas na minha ausência. Eu falei, meu, vai se fuder. Na moral, vai se fuder. Eu quis terminar, ele fez chantagem emocional. É muito difícil terminar um relacionamento abusivo, gente. E começou a fazer chantagem, só que eu comecei a cobrar mudança, ele nunca mudou. Começou a me pressionar, eu ir pra lá nas minhas férias daquele outro ano. Né? Quando a gente mais ou menos ia completar 2 anos de namoro, eu falei, eu não vou mais. Por quê? Porque ele tinha taras absurdas, ele começou também a me comparar com outras mulheres, começou a achar um monte de defeito em mim. Então, quer dizer, já não é fácil você namorar com um cara que ele não tem um emprego e não faz questão de ter. Eu não digo nem emprego formal, gente. O cara pode vender balinha no sinal. Eu já vendi muito doce aqui na noite de São Paulo. E não é doce de droga, não. É doce mesmo, chocolate. Eu falava que era o deiro sem a brisa. O pessoal chama de brisadeiro aqui, doce que tem droga no meio. Eu falo, não, é o deiro sem a brisa. É puro chocolate. Eu vendi muito chocolate aqui. Ganhei dinheiro, paguei minhas dívidas, paguei meu aluguel. Não tem vergonha nenhuma. Eu trabalhando de segunda a sábado, porque na época eu trabalhava segunda a sábado, fazendo pós-graduação. E o cara lá, nem pra vir me ver na minha cidade. Aquilo foi me cansando, me cansando, me cansando, me cansando. Mas aí a gente fica com aquele negócio, ai, tá na hora, eu já tô com 20 e pouco, eu tenho que ter alguém. Como a minha avó ficava me falando. Ah, você tem que ter alguém, você nunca teve ninguém, você tem que ter alguém. Aí você se violenta. Mas isso para uma pessoa que é dele é muito pior. Até que um dia eu botei tanto limite, porque aí quando você coloca limite, esse tipo de pessoa não quer mais saber. Que ele mesmo acabou terminando, só que ele queria que eu continuasse a servi-lo. Não exatamente na cama, porque a gente estava longe já, a gente estava morando em outro estado já. Mas porque ele queria que eu ficasse conversando com ele todo santo dia no MSN. Eu falei, não, eu tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer, mas ele queria que eu continuasse à disposição dele, como se eu fosse uma membra do harém dele. Eu também nunca gostei de ficar com esse cara. Eu acho que ele percebeu
Apesar dele ter sido o namoro que mais durou, por isso que eu falo, gente, não interessa se durou 1 ano, 2, 5, 10. Tem relação que, pelo amor de Deus, eu não gostei de ficar com ele, eu não tinha vontade de ficar com ele, era meio que um sacrifício que eu fazia para ter um relacionamento. Olha que coisa de louco. Isso tem muito a ver com a codependência, tá, gente? Porque quando você tem um namorado, ou um marido, ou uma esposa, pode ser mulher também, que não quer correr atrás de nada na vida e tá colocando certas dificuldades da vida dela ou dele nas suas costas e não quer te ofertar nada em troca, isso é codependência, é depender junto. É depender junto de um comportamento nocivo da pessoa. O termo codependência ele foi cunhado para pessoas que são parentes ou companheiros de alcoólatras, de adictos de drogas. Mas na realidade, eu considero que quando a pessoa, por causa de um transtorno, por causa de um trauma, por causa de um complexo de Édipo mal resolvido, essa pessoa também tem comportamentos nocivos e você anula toda a sua vida em torno disso, você também é codependente, você depende junto dessa pessoa. Por ele não ter comportamentos saudáveis, eu tava estragando toda a minha vida em 1 ano e meio. Gente, eu vou deixar então o resto para a próxima parte. Até a próxima.